Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Antes de começar a responder essa pergunta, precisamos entender por que os livros da Bíblia são considerados canônicos. Seria muito estranho termos uma fé com uma base que não segue o mesmo pensamento e direção. Por isso, os livros da Bíblia em nenhum momento irão se contradizer, mesmo que em alguns casos eles irão se complementar. É o caso de Tiago capítulo 2, que inclusive é uma carta que quase foi considerada apócrifa e não entrou para o cânone, mesmo que seja uma escritura que esteja em completo alinhamento com o que Jesus diz nos evangelhos. Mas então por que ela parece ter um tom de conflito ou contradição? Não apenas contra o que diz Efésios 2, versículo 8 e 9, mas em vários outros trechos das cartas de Paulo, que é testificado de que somos salvos pela fé, não por obras, que é uma verdade. Por exemplo, em Romanos capítulo 4, em que Paulo cita o exemplo de Abraão e dele ter sido justificado pela fé. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Se somos justificados pela fé, não por obras, o que Tiago capítulo 2 diz de tão grave assim? No versículo 21 e 22 diz: Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé quanto as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E agora? Ficamos do lado de quem? Paulo ou Tiago? Preferimos sempre estar do lado de Jesus, do Espírito Santo, que também estava ao lado de ambos. Esse trecho do capítulo 2 da carta de Tiago soa como uma espécie de conflito, mas não entre os dois apóstolos. É uma repreensão acerca do que o povo estava interpretando, tirando de contexto ou acolhendo de forma isolada o que Paulo disse em suas cartas. Além da nossa fé ter de estar em ação, que tipo de obras Tiago está se referindo que nos justifica e aperfeiçoa a nossa fé? Ter cargos ministeriais? Ser frequente nas reuniões de sua congregação? Não é bem isso, mas ele cita exemplos e faz referência ao amor. Tanto o amar a Deus, quanto o amor ao próximo. Essas são as obras que nos justificam e deixam nossa fé ativa. Muitos podem dizer: Eu creio em Deus, mas saem por aí destruindo tudo e odiando seu irmão. Por isso, Tiago diz: Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então, é nesse sentido que Tiago exorta acerca da fé sem obra ser morta, quando ela não caminha no amor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 diz: Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Jesus também diz no Evangelho sobre essa justificação pela prática da caridade. Em Mateus 25, versículo 31 ao 46. Vale a pena depois refletirmos nessa passagem e vou deixar na descrição desse vídeo, pessoal, caso alguém queira ler. Por isso, não há contradição entre Tiago 2,
versículo 14 ao 26, e os vários trechos das cartas de Paulo sobre a justificação pela fé, não por obras. O que só precisamos ter cuidado é de entendermos o mistério da redenção como um todo. Fé mais prática do amor, ou caridade, no caso. Sem cairmos também no legalismo religioso e na autojustificação pelas obras. Até porque, para servirmos o Senhor, servimos através da misericórdia e da graça de Deus. O mesmo Paulo, que disse que somos salvos pela fé, não por obras, também disse em uma de suas cartas: lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde que não confundam as coisas e saibam que as obras de edificação da igreja não justificam, mesmo que elas possam acumular galardões no reino de Deus. E o relacionamento, obediência e intimidade com o Senhor nos faça passar pela porta estreita e herdar o reino. Essa diferença de ser salvo e herdar o reino, vou estar falando nos próximos vídeos aqui no canal. Concluindo, a fé no que Jesus fez por nós como obra perfeita é o que nos justifica e nos salva. E para a fé não ser morta, o amor, a caridade, precisa acompanhar os corações desses cristãos na prática. E isso independente do lugar. Que Deus nos abençoe e nos conceda graça para cumprirmos esse chamado. Afinal, o jugo do Senhor é suave e seu fardo é leve. Até a próxima.